Queridos, esta é a terceira mensagem, né, no livro de Ageu. Então, se você, agora que é a terceira vez, ainda não aprendeu a achar Ageu, a partir desse momento, então agora já é vergonhoso, porque não tem mais direito de olhar no índice. Já teve tempo suficiente para achar a Ageu aí. Mas se não achar, pode olhar no índice, tá bom? Não deixe de abrir a Bíblia por não achar o profeta Ageu. Meus queridos, praticamente toda virada de ano nós paramos e fazemos algumas promessas, ou de forma oficial, rabiscando em algum papel, anotando em algum lugar, ou lá no fundo do coração, no fundo da nossa mente, alguns propósitos e objetivos, não é? Seja cuidar da saúde, perder alguns quilinhos, fazer mais devocional, ler algum livro, deixar a preguiça de lado. E de fato, por algum tempo nós começamos bem, né? Passa uma semana, duas, um mês, e de repente bate uma certa preguiça e um certo desânimo, e aí nós vamos perdendo a velocidade, praticamente parando. E o que no início parecia algo muito legal e muito fácil, o que começou muito bem vai perdendo o ritmo, e aí nós vamos desviando do propósito que lá atrás nós estabelecemos. E aí é nesse momento em que nós precisamos de algum tipo de injeção de ânimo, principalmente de pessoas, né, amigos queridos, próximos, que talvez tenham o mesmo objetivo, não é? Gente que nos ama. E sempre que nós ouvimos palavras de ânimo, palavras que revigoram as nossas forças, isso é muito bom, nós somos animados, nós somos fortalecidos, não é? A voltar ao caminho, voltar à missão inicial. Palavras de ânimo é tão precioso que o Provérbios 25:11 vai dizer o seguinte: o conselho oferecido na hora certa é agradável como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Isso é uma palavra de ânimo, uma palavra adequada, uma palavra justa para aquele momento. É tão agradável, é tão precioso, é tão raro como uma escultura de ouro, uma escultura de prata. E aqui, justamente no segundo capítulo de Ageu, é o que o povo vai precisar: ânimo. O povo começou a desanimar. Uma coisa era o profeta fazer com que o povo saísse do estado de não fazer nada e então passasse a trabalhar. Outra coisa bem diferente era manter o povo trabalhando na obra do templo. São duas coisas bem diferentes. E muito tristemente, em menos de um mês, o povo que começou a trabalhar já não estava mais trabalhando. Ou eles estavam perdendo o ritmo, ou eles estavam perdendo a motivação. E então aqui o segundo capítulo de Ageu são 3 mensagens curtas, onde o profeta vai animar o povo e vai dar ânimo e força para que eles pudessem então voltar à missão de construir o templo. E dessas 3 mensagens, que é o capítulo 2, nós vamos ver apenas essa primeira mensagem, cujo foco principal é a presença de Deus que auxilia o povo nessa caminhada. Então, Ageu, capítulo 2, versículos do 1 ao 9, acompanhem aí a leitura, que diz o seguinte: Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao remanescente do povo: alguns de vocês se lembram deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora, em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi, quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca.
Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós já lemos a Tua palavra e queremos pedir que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Temos tanto que mudar, temos tantos pecados a abandonar. E por isso, ó Pai, da mesma forma que essas palavras animaram o povo de Israel, que nesta noite nós também sejamos animados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Infelizmente, algumas coisas contribuíram para o desânimo do povo. Quando a construção do segundo templo começou há 16 anos atrás, os mais velhos que haviam retornado da Babilônia olharam para essa nova construção e falaram: nossa, mas não está tão legal como a primeira construção que eu vi há 66 anos lá atrás. Aquele antigo templo que eu vi quando eu era jovem, ele era muito maior, ele era muito mais bonito, ele era muito mais glorioso. E realmente parece que esse segundo templo, como diz o texto bíblico, ele era menor, ele era menos glorioso. O próprio versículo 3, de acordo com a NVT, traduz que com ambos comparados, esse aqui é insignificante em glória, em majestade, em tamanho. E a fim então de animar a população que tinha voltado e estava envolvida nessa construção, o profeta Ageu vai trazer alguns conceitos importantes, e da mesma forma que eles foram animados lá, nós podemos ser animados hoje com essa palavra de esperança. A primeira forma que Deus anima o seu povo, pelo menos de acordo com esse texto, é quando Deus utiliza da nossa insignificância. Poxa vida, mas essa é uma palavra de ânimo? Pois é, sim, é. Deus utiliza da nossa insignificância. Ageu, movido pelo Espírito Santo, ele escolheu a data de 17 de outubro para transmitir essa palavra profética ao povo. E essa era uma data especial porque foi o último dia da festa dos tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos era um momento de celebração e de muita alegria, porque era um momento onde eles relembravam a peregrinação no deserto. Fora também que eles celebravam o resultado da colheita. E foi nessa data, durante as festividades do tabernáculo, que Salomão fez o seu discurso e dedicou o primeiro templo. Então, sabendo de tudo isso, Ageu escolheu essa data para que o povo relembrasse toda essa história. Bom, é verdade que a colheita desse ano aqui não foi lá aquele sucesso, afinal de contas, como nós vimos lá no primeiro sermão, o próprio Senhor Deus havia retirado a prosperidade, havia retirado as bênçãos. Isso tudo por conta do egoísmo do povo. Fora que também, como eu comentei, esse templo tinha uma glória menor, um tamanho menor, uma beleza menor. Mas o mais importante era que a casa de Deus estava sendo reconstruída. Isso era o mais importante. Ainda era a casa de Deus, mesmo que a glória fosse menor, mesmo que o tamanho fosse menor. Só que aí os judeus mais velhos que conheceram o antigo templo de Salomão olharam para a construção e falaram: nossa, mas quem que aprovou esse projeto aí, gente? Ah, não, aí. No meu tempo, não, aquilo que era templo bonito, viu? Aquilo que era decoração, aquilo que era acabamento, aquilo que era, aquilo que era majestoso, aquilo que glorificava mesmo o nome do nosso Deus. Isso aí é uma vergonha, que projetinho mais borocochô. E aqui nós identificamos um dos perigos que rondou o povo do Senhor Deus e hoje também pode rondar o nosso povo, que é o saudosismo. Gente, saudosismo pode ser um problema, não é? De acordo com um dicionário,
Saudosismo é a tendência e o gosto fundado na valorização demasiada do passado. É aquela pessoa que considera que tudo o que presta, puxa, ficou no passado. Bom era no passado, funcionava no passado. Hoje em dia nada presta, não é bom. Mas esse é um tipo de consideração que, de acordo com a sabedoria bíblica, não é boa. Não é uma avaliação sábia aos olhos da palavra de Deus. Eclesiastes 7:10 diz: não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. A NVT traduz de uma forma bem interessante: não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Esse bons e velhos tempos eles colocaram assim, entre aspas, né? Isso não é sábio. Ah, pastor, no meu tempo, na minha juventude, aquilo que era ministério de mulheres, mulheres de oração, 3 da manhã estava todo mundo lá na igreja de joelho orando. No meu tempo, há 600 anos atrás, que a igreja era unida, não é? A gente fazia tanta coisa no lugar. No meu tempo, pastor, os jovens eram consagrados, os adolescentes não ficavam falando no fundo da igreja, as crianças flutuavam, era uma maravilha. Pastor, no meu tempo. Será mesmo que era assim? Não sei. Muitas vezes a nossa memória nos engana. Muitas vezes a nossa memória ela é seletiva. E sabe de uma coisa, o que isso gera? Muitas vezes gera desânimo. Gerou desânimo na época de Ageu. E pode gerar hoje em dia. Sabe por quê? Porque se na época, lá antiga, lá atrás, o grupo de mulheres que era bom, então por que eu vou frequentar o grupo de mulheres hoje? Se lá no meu tempo, o grupo de homens que era bom, por que os novos devem frequentar o grupo de homens hoje em dia? Porque se há 30 anos atrás, aquilo que era adolescente, aquilo que era ministério infantil, aquilo que era evangelismo, e por que eu vou frequentar hoje então, se a igreja já não é mais o mesmo? Para quê? Então isso vai desmotivando, isso vai criando um problema, não é? Esse tipo de comentário nos ouvidos dos mais novos vai desmotivando e não é sábio, de acordo com o próprio Salomão, no texto de Eclesiastes. Mesmo que antigamente, realmente, aspectos eram melhores. Mas sabe o que é interessante? Notaram aí que Ageu não negou o fato de que o templo o atual, de fato, era menorzinho? Ele admitiu isso. O templo, ele é menor, ele não nega a realidade. Ele não nega que esse projeto atual, ele tinha, de fato, menos glória. Ele não nega isso. Só que o que importa não era a aparência, mas o que importava é que a obra de Deus estava sendo realizada. E dessa mesma forma, Deus realiza o mesmo processo conosco e age da mesma forma. Você não vai chegar diante de Deus e vai dizer: poxa, Senhor Deus, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E Deus não vai, você vai fazer isso e Ele não vai te responder: imagina, fulano. Não, você é gente boa demais. Não se sinta mal. Não, olha, pense bem, você tem valor, você é meu ponto fraco, meu irmão. Né? Não se sinta chateado. Ele não vai fazer isso. Ele não vai negar a realidade. Se você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou um pecador, eu preciso ser modificado, eu preciso ser consagrado, Ele vai dizer: é verdade, você é pecador. É verdade, você é pecador, você é miserável, você é safado, é corrupto, é nécio, é rebelde, é orgulhoso, você é hipócrita, terra seca. Mas, mesmo assim, eu ainda vou usar você. Mesmo assim, eu posso usar você. Meus irmãos, Deus usa da nossa insignificância. Deus nos usa mesmo nós sendo tão pequeninos, pecadores, impotentes em tantas coisas, tão falhos. Deus é tão grandioso que Ele nos usa mesmo com essas características falhas que nós temos. Deus não fica falando que você é bonitinho, fofinho, legalzinho. Ele sabe que você não é. Ele sabe que seu coração é maldoso, que sua língua é grande, que seu coração é corrupto. Ele sabe.
Ele sabe que você é pó, Ele sabe que você é vaso de barro, mas mesmo assim Ele está disposto a colocar um tesouro dentro desse vaso de barro. É o que nos ensina Paulo em 2 Coríntios 4, 7, quando ele diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro. Aqui ele está falando do Evangelho, da obra de Cristo, e os vasos de barro somos nós. Temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. É de propósito que Ele nos usa. Você sempre será um vaso de barro, eu sempre serei um vaso de barro, para que a glória de Deus seja cada vez maior, e não uma glória nossa. Talvez você nunca seja um vaso tão especial como os profetas, como os apóstolos, como os famosos homens da história, mas mesmo assim, você não sendo tão glorioso, tão gloriosa, Deus tem um plano para você e Ele quer te usar. Talvez você se enquadre até no texto de 1 Coríntios 1, 27, quando diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Talvez você seja um doidão, um louco, para que Deus escolheu para envergonhar justamente quem se acha demais, os sábios e os inteligentes deste mundo. Dessa forma, meu irmão e minha irmã, permita que Deus te use. Permita ser tomado pelo Espírito Santo e que Deus utilize da sua insignificância para a glória dEle. E por conta de tudo isso, não é? De Deus ser tão bondoso apesar das nossas falhas, o versículo 4 em diante vai dizer: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, coragem. E da mesma forma, hoje Ele fala a mesma coisa para nós. Coragem, Gabriel. Coragem, Duda. Coragem, Sandro. Coragem, Yasmin. Coragem, coragem. O Senhor está conosco, e não é qualquer Senhor, é o Senhor dos exércitos. Mesmo você sendo insignificante e se sentindo insignificante, o Senhor está contigo. E isso nos anima, isso precisa nos animar. Em segundo lugar, um segundo motivo e fonte de ânimo é que Deus tem promessas para nós. Deus nos anima através das suas promessas. Observem aí o versículo 5, que diz o seguinte: meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Aqui nós vemos essa promessa que já está praticamente cumprida, não é? Que é a presença do Espírito Santo no meio do povo hebreu, enquanto eles caminhavam ali pelo deserto com a pessoa de Moisés liderando o pessoal todo. Só que também nós vemos uma promessa onde ele vai dizer que em pouco tempo ele sacudiria novamente os céus. Não só ele sacudiria os céus, mas todas as nações. E ele estava a ponto de encher de glória aquele local. E não era uma glória qualquer. Ele não está prometendo aqui uma glória pouca, uma glória pequenininha. Não, é uma glória diferente. Algo espantoso, algo que não tinha acontecido até então. O versículo 9 vai dizer que a glória do novo templo que estava sendo construído seria maior do que a glória do antigo templo. E ali, no templo, além da glória, ele também estabeleceria a sua paz. Como assim? Como que esse Deus sacudiria as nações? O que ele iria fazer que abalaria as nações e todos ficariam boquiabertos e abismados? Que glória seria essa? Que glória maior poderia ser a glória do templo de Salomão? Como que essa promessa poderia se cumprir? Irmãos, quando o tabernáculo foi concluído ainda no deserto, a glória de Deus passou a habitar ali naquela tenda. E entenda que a glória significa a própria presença do Senhor. E ele havia prometido e ele cumpriu. E agora, da mesma forma que ele havia prometido o Espírito Santo estava no meio do povo.
E era esse Espírito que ele havia prometido que estava capacitando Moisés no passado, que capacitou Moisés no passado e que conduziu o povo. Foi esse mesmo Espírito que capacitou tanto Ageu como Zorobabel ou Zacarias, que foi um outro profeta desse tempo, e os construtores do templo a tocarem a obra. O ministério do Espírito Santo por detrás de toda a reconstrução do templo é muito interessante. Tanto que o profeta Zacarias, que como eu comentei foi contemporâneo de Ageu, ele também profetizou sobre a importância de confiar no Espírito Santo, porque ele sim poderia estabelecer e concluir os alicerces desse novo templo. Tanto que um texto de Zacarias que a gente conhece bem, mas não sabe muito bem qual é o contexto, é o de Zacarias 4:6, que diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Né? É um versículo conhecido, não é? É de Zacarias. E é justamente nesse contexto, olha, a obra do templo será concluída não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, o Espírito de Deus. Mas, ok, ele havia prometido esse Espírito, o Espírito veio, ele cumpriu, ele não mentiu. Como que agora ele vai cumprir com essa promessa de que o templo seria glorioso e que a paz seria estabelecida, se esse próximo templo seria pequenininho em relação ao templo de Salomão? Como que a glória desse templo seria maior se comparado com o anterior? Nossa, era insignificante. O que vai acontecer com esse novo templo? O que ele tem de especial? O que vai acontecer é o seguinte: séculos depois, neste segundo templo, chegaria o Filho do Homem. Nesse segundo templo, entraria nele o Cordeiro de Deus, o Messias de Israel. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 27 e 32, ali, a 32, ali fala do encontro do velho Simeão, um homem cheio do Espírito Santo, que recebe o recém-nascido Jesus Cristo no templo. E olha só o que diz esse texto de Lucas 2, 27 em diante. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Aqui está falando de Simeão, não é? Da época do nascimento de Jesus. E que templo é esse? O templo da época de Ageu, o templo construído por Zorobabel, o segundo templo. E aí diz: quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, as nações. Lembra que Ageu falou sobre tremer as nações? Olha as nações sendo citadas aqui, que preparaste à vista de todos os povos. 2 pontos. Luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel. Irmãos, a presença de Jesus Cristo, séculos depois, nesse templo pronto, é o cumprimento da promessa de que a glória viria até o templo. A presença de Jesus, o próprio Jesus no templo de Jerusalém, é a glória profetizada por Ageu. Essa glória, tal majestade, tal honra, o templo de Salomão nunca, nem sequer imaginou. O Messias nunca pisou no templo de Salomão, mas pisou no templo de Zorobabel, no templo profetizado e expandido por Herodes, mas era a mesma construção. Meus irmãos, e todas as vezes também que durante o ministério terreno de Jesus, ele voltava para o templo para ensinar, para exortar e para purificar o templo,
a profecia de Ageu se cumpria. A glória enchia o templo de Jerusalém. Meus irmãos, quando Deus promete em sua palavra, Ele cumpre. Toda vez que Ele promete algo em sua palavra, Ele cumpre. E nós temos uma lista imensa de promessas que nós não podemos esquecer. O Senhor Deus prometeu em sua palavra que estaria conosco até a consumação dos séculos, e Ele cumpre isso. Ele prometeu em sua palavra que Ele supriria todas as nossas necessidades, e Ele tem feito isso. Ele prometeu em sua palavra que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja, e isso tem sido cumprido. Ele prometeu consolação, Ele prometeu que nada nos separaria do seu amor, Ele prometeu a vida eterna, e Ele nos prometeu uma vida abundante. E Ele tem nos dado uma vida abundante em Cristo Jesus. Creia nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus e receba do alto, receba das santas mãos de Deus o ânimo para uma vida abundante. Meus irmãos, esse ânimo que nós podemos receber todos os dias, não é para que você ou eu vivamos para os nossos prazeres. Como eu comentei aqui de manhã, o ânimo para a realização dos nossos sonhos não é um fim em si mesmo. Ele não nos dá força, vigor, saúde e vontade para realizar apenas os nossos projetos e ficar nisso. Realizar os nossos sonhos e ficar nisso. Ter relacionamentos e ficar nisso. Não. Mas Ele nos fortalece dia após dia, para que possamos ser servos cada vez mais fiéis, instrumentos cada vez mais afiados, ferramentas mais afiadas, adoradores fiéis. É isso que nós estamos construindo, uma vida real de adoração. Jesus fez o que fez, não para que o seu povo construísse templos, edifícios, casas, locais físicos, mas sim para que nós, como povo de Deus, sejamos um templo espiritual onde Ele mora e habita de forma permanente. É o que nos ensina o apóstolo Pedro em 1 Pedro 2,4, quando diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Muito mais do que um templo feito com pedras, tijolos, ouro, prata ou pedras preciosas. Em Cristo, nós somos uma casa espiritual. Uma casa espiritual de verdadeiros adoradores. Por isso, meus irmãos, ânimo, ânimo. Deus está com você. E Ele tem inúmeras promessas. Creia nas promessas, porque Deus utiliza de você, um insignificante, para a sua glória e para a sua obra. Por isso, meus irmãos, mãos à obra.